Olá, eu sou o professor Wallace Santana e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Oracle Cloud Infrastructure. Hoje vamos falar sobre os serviços de computação. Hoje nós vamos falar sobre o que é Bare Metal. Vamos falar também quando usar Virtual Machines ou máquinas virtuais, VMs. Como que é feita a configuração do autoescalonamento. Como que funciona a infraestrutura para containers dentro do CI e o que são funções. Bom, serviços de computação do serviço de nuvem da Oracle podem ser resumidos por essa figura aqui. Então, uma das opções é quando o cliente tem à sua disposição uma máquina física para poder instalar as suas aplicações. Quando o cliente tem acesso a uma máquina física, nós chamamos isso de Bare Metal. O cliente também ele pode instalar máquinas virtuais num host dedicado, ou seja, o usuário tem uma máquina dedicada para que ele possa instalar suas máquinas, provisionar suas máquinas virtuais, ou então ele pode provisionar essas máquinas virtuais em um host compartilhado com outros clientes. Uma outra forma também de se provisionar recursos de computação é por meio dos containers. O serviço de nuvem da Oracle provê um ambiente para provisionamento e gerenciamento de containers. E por final, é possível também rodar código como serviço dentro da nuvem da Oracle. Vamos discutir aqui agora um pouco as diferenças entre Bare Metal, máquinas virtuais e hosts dedicados. Quando o cliente tem acesso a Bare Metal, ele tem acesso direto ao hardware. Nesse caso, ele não terá VMs instaladas, ele terá acesso ao servidor. E em cima desse servidor, ele instala o que ele quiser, o sistema operacional, as aplicações, aquilo que for necessário. Uma outra opção é o provisionamento de máquinas virtuais dentro de um ambiente que nós chamamos de multi-tenant. Ou seja, existe um servidor físico com um gerenciador de máquinas virtuais que nós chamamos de hypervisor. Em cima desse hypervisor existem diversas VMs de diferentes clientes que compartilham o mesmo hardware. Uma outra opção é o cliente ter um servidor dedicado para que ele possa instalar as suas máquinas virtuais. Diferente do Bare Metal puro, aqui o cliente não tem acesso ao servidor. É instalado em cima do servidor um gerenciador de máquinas virtuais, o hypervisor. Em cima desse hypervisor, o cliente pode provisionar as suas máquinas virtuais, sem a preocupação de estar compartilhando este mesmo hardware com outros clientes. Em que situações é aconselhável o uso de Bare Metal? Ou seja, em que situações é aconselhável que o cliente contrate junto ao provedor de nuvem o acesso direto a uma máquina física? Primeiro, quando as suas aplicações demandam um alto desempenho, ou seja, quando você não tem outros clientes compartilhando a máquina, quando você não tem outras camadas de software, é possível você obter o máximo de desempenho possível quando você acessa diretamente a máquina. Uma outra situação é quando a carga de trabalho do cliente não pode ser virtualizada. Ou seja, não é possível instalar a aplicação dentro de uma máquina virtual, é necessário que a aplicação rode diretamente em um hardware físico. Uma outra situação é quando o cliente ele quer rodar máquinas virtuais, mas em cima de um gerenciador de máquinas virtuais ou de um hypervisor particular ou muito específico, que não é oferecido pelo provedor de nuvem. E por último, quando o cliente necessita usar suas licenças que ele tem no data center próprio e precisa usar essas licenças
ou ele deseja usar essas licenças no hardware que está no provedor de nuvem. No caso de máquinas virtuais, quais são as situações em que o cliente desejaria usar ele? Então, nesse exemplo aqui, né, nós estamos vendo aqui, então, um bare metal, né, um servidor físico. Em cima desse servidor físico existe um gerenciador de máquinas virtuais, sendo que daqui para baixo é de responsabilidade do provedor. E daqui para cima, onde estão criadas as máquinas, as VMs, né, as máquinas virtuais, é de responsabilidade do cliente. Então, quando que o cliente vai usar máquinas virtuais? Quando ele quer controlar todos os aspectos do ambiente. Ou seja, ele quer instalar o seu próprio sistema operacional, quer fazer suas próprias configurações, quer instalar as suas próprias ferramentas. Uma outra situação é quando ele precisa instalar sistemas legados que rodem em Windows ou Linux, por exemplo, e que precise de configurações específicas e particulares. Ou quando o cliente deseja mover as aplicações de um ambiente próprio de data center, que nós chamamos de on-premises, ou seja, este ambiente está dentro da infraestrutura do cliente e ele quer mover para dentro da infraestrutura de nuvem da Oracle. Muito bem. O que é uma VM de uma máquina virtual? Ou que características tem uma instância, né? Uma instância de computação? Então as instâncias podem ser de vários tamanhos, incluindo quantidade de CPU, quantidade de memória e quantidade de largura de banda de rede. O cliente tem a opção entre escolher entre processadores Intel e AMD, sendo que máquinas virtuais baseadas em processadores AMD podem ser até 30% mais baratas que máquinas virtuais baseadas em processadores Intel. Existe a possibilidade também de se criar máquinas virtuais baseadas em GPUs. E é possível fazer algumas configurações de conectividade de rede para poder melhorar o desempenho. Nessa outra figura aqui é possível ver quais os componentes necessários para se criar uma instância de computação. Então, uma instância ela é formada, primeiro, pelo tipo da instância, que inclui quantidade de CPU e quantidade de memória, e, consequentemente, as características da rede, né, da Network Interface Card. A instância necessita de um disco, que vai ser um volume para dar o boot. Então esse disco aqui ele serve apenas para que seja instalado o sistema operacional. Podem ser acrescentados um ou mais blocos de volume de dados, onde serão efetivamente copiados os dados. A instância ela pode ter uma ou mais interfaces de rede, nós chamamos de NIC, Network Interface Card, e essa NIC tem que estar obrigatoriamente conectada a uma VCN, que nós chamamos de Virtual Cloud Network, ou rede de nuvem virtual. Esses são os componentes básicos toda vez que se cria uma instância. Aqui um outro desenho esquemático mostrando a instância, como que ela se relaciona com a região, o domínio de disponibilidade e o domínio de falha, que não está aparecendo nesse desenho aqui. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, existem diversas regiões ao redor do globo, né? Uma região pode ter um domínio de disponibilidade ou mais de um, né? Pode ter um ou até 3. Lembrando que cada domínio de disponibilidade pode ter
ou melhor, tem 3 domínios de falha. No caso aqui no desenho não está aparecendo o domínio de falha, mas a gente pode entender que todos esses recursos aqui devem estar pelo menos em um domínio de falha. Além disso, é necessário configurar uma Virtual Cloud Network, que é uma VCN, e consequentemente a gente precisa especificar um escopo de rede. Dentro dessa VCN, nós precisamos configurar uma subnet e consequentemente o seu escopo de rede. E por aqui a gente já pode perceber que uma VCN pode ter uma ou mais subnets. Quando nós provisionamos a máquina virtual, quando nós provisionamos a instância, nós precisamos definir o disco de boot e o disco de dados, sendo que o disco de boot ele é obrigatório. Automaticamente nós precisamos definir também uma interface de rede, que é a VNIC. E essa interface de rede tem que estar conectada a alguma subnet. Então esse é o esquema básico do que nós precisamos especificar e configurar para que uma máquina virtual possa ser disponibilizada. Vamos falar agora sobre o escalonamento. O escalonamento ele pode ser de dois tipos, ele pode ser vertical ou horizontal. Vamos falar primeiro do escalonamento vertical. O escalonamento vertical é quando nós temos uma única instância ou uma única máquina virtual, e essa máquina virtual nós podemos aumentar CPU e memória. Automaticamente a largura de banda da placa de rede aumenta de acordo com o número de CPUs que são escolhidas. Então, no escalonamento vertical, se eu provisiono primeiro uma máquina virtual com uma CPU e 15 GB de memória e 1 gigabits por segundo de placa de rede, ao fazer o escalonamento vertical, eu posso aumentar a quantidade de CPU, de memória e consequentemente de rede. Esse escalonamento ele pode ser do tipo Scale Up, onde eu aumento as capacidades de processamento de memória e de rede, ou pode ser do tipo Scale Down, quando eu diminuo as capacidades de processamento de memória e de rede. O detalhe aqui é que toda vez que eu preciso fazer o escalonamento vertical, eu preciso desligar a máquina. Não consigo fazer isso aqui com a máquina virtual ligada. Então existe este inconveniente. Já o autoescalonamento, que nesse caso aqui se refere ao autoescalonamento horizontal, é o escalonamento onde eu acrescento novas máquinas virtuais ou quando eu retiro máquinas virtuais de um grupo de processamento. Isso é possível a partir de uma imagem, né, inicial, né? Então assim, eu tenho uma máquina virtual que eu vou usar como padrão. Essa máquina virtual eu configuro ela com os recursos, requisitos e aplicações que eu quero disponibilizar. E a partir dessa imagem eu faço réplicas para poder aumentar o atendimento à carga de trabalho. À medida que eu aumento a quantidade de máquinas virtuais para poder atender a demanda, eu chamo isso de Scale In. E quando eu retiro máquinas virtuais de um grupo de atendimento a uma demanda de processamento, eu chamo isso de Scale Out. Aqui uma explicação mais detalhada de como funciona o autoescalonamento. Então eu tenho uma instância principal que é da onde eu vou criar uma imagem.
crio um arquivo de configuração que possui as características daquela imagem. Esse arquivo de configuração ele é configurado em um agrupamento de recursos, em um instance pool. Esse instance pool ele precisa ter configurado qual que é o tamanho mínimo dele e qual que é o tamanho inicial, quando esse pool for ligado. E eu tenho que criar também algumas regras. Então eu preciso criar regras para dizer o seguinte: quando que eu acrescento novas instâncias nesse pool e quando que eu removo instâncias desse pool. Então um exemplo aqui, quando os recursos de memória e de CPU usados ultrapassarem 70% de uso, eu adiciono duas instâncias. Se por acaso os recursos de CPU ou memória estiverem abaixo de 70%, eu retiro duas instâncias. Então aqui o pool ele tem uma configuração inicial e à medida que essa regra aqui vai sendo atendida, ele pode acrescentar mais máquinas ou retirá-las. Como eu configurei aqui o tamanho máximo, o máximo de máquinas provisionadas a mais vão ser só mais duas, né? Então o tamanho inicial é 1, o tamanho mínimo é 1, o tamanho inicial é 2, e ele pode escalar até 3 ou 4 máquinas. Uma outra coisa interessante no serviço de nuvem é que nós podemos usar tanto máquinas virtuais, como nós já estudamos, como também containers. Qual a diferença entre máquinas virtuais e containers? Lembrando, tudo isso aqui roda em cima de um servidor físico que é um bare metal. Em cima desse bare metal é instalado um gerenciador de máquinas virtuais, que é o hypervisor, e isso aqui é oferecido pelo provedor. Quando o cliente cria suas máquinas virtuais, ele tem que instalar o sistema operacional, as dependências e as suas aplicações. No caso do serviço de container do provedor de nuvem, ele oferece o hardware e já oferece o sistema operacional que irá suportar os containers. Nesse caso, o cliente ele só precisa provisionar as dependências e a aplicação. O sistema operacional ele é compartilhado entre todos os containers. A vantagem de se usar containers ao invés de máquinas virtuais é que existe maior flexibilidade e portabilidade desses containers, inclusive entre nuvens diferentes. Então, à medida que um cliente usa uma máquina virtual em um provedor de nuvem, para transferir esta máquina virtual para outro provedor de nuvem, é necessário fazer algumas transformações. Já quando o cliente usa container, esse container pode ser portado para outro ambiente de nuvem com o mínimo de alterações possíveis, o mínimo de alterações necessárias. Como que nós instalamos containers? Existem basicamente duas formas. Existe uma forma manual, que é essa que nós vamos falar agora, e uma outra forma usando uma plataforma de serviço, que nós vamos ver no slide seguinte. Na forma manual, o cliente provisiona uma instância, cria uma máquina virtual, instala um sistema operacional, e dentro desse sistema operacional ele instala um gerenciador de containers, um deles, o mais famoso, o mais usado, é o Docker.
Mas isso vem com algumas desvantagens. Uma das desvantagens é que o cliente tem que instalar as ferramentas de gerenciamento e as ferramentas de orquestração para poder gerenciar e monitorar os seus containers. Por outro lado, se o cliente quiser usar o mecanismo de containers da Oracle, que é chamado de Oracle Kubernetes Engines, ou OKE, ele simplesmente provisiona os containers dentro desse ambiente sem ter que fazer toda a instalação manual. O Kubernetes ele é um gerenciador de containers também baseado no Docker. Enquanto o Docker disponibiliza o ambiente para que o container possa ser executado, o Kubernetes faz o gerenciamento do Docker para prover alta disponibilidade para o funcionamento dos containers. Então aqui nós temos um exemplo, então uma região. Dentro dessa região nós temos um domínio de disponibilidade, que não está aparecendo aqui no desenho. Dentro desse domínio de disponibilidade existem 3 domínios de falhas. Quando o cliente usa o serviço de containers do provedor de nuvem, ele simplesmente provisiona os seus containers e ele já é configurado de modo a se aproveitar dos recursos de tolerância à falha do mecanismo de containers da Oracle, o OKE. Por último, vamos falar agora um pouco de funções. Então nós já falamos de máquinas virtuais, onde o cliente instala uma máquina virtual, instala o sistema operacional, e em cima do sistema operacional ele instala as aplicações. Falamos também dos containers, onde o cliente provisiona os containers com o mínimo de configuração possível no que diz respeito à camada subjacente de hardware e de sistema operacional. E por último, as funções, que as funções são o quê? São blocos de código que o usuário coloca na nuvem para rodar, sem ter que se preocupar com todas as configurações de hardware, de rede e de software subjacente. Então são pequenos blocos de código que geralmente executam operações simples. Elas são armazenadas como imagens Docker ou como containers e são invocados por meio de linha de comando ou por meio de requisições HTTP. Então, se eu tenho um trecho de código que eu quero que seja sempre executado para poder fazer uma operação simples, eu tenho que colocar esse código como um container, configurar como que esse código, como que essa função vai ser disparada. O código ele só roda quando a função é disparada. Então, diferente de uma máquina virtual, que a máquina virtual fica lá disponível e rodando, a menos que eu vá lá e desligue ela, o código ele só roda quando ele é disparado. E eu só pago, o cliente só paga quando o código é executado. O código só é executado quando ele é disparado por alguma requisição. Então, o que nós vimos hoje? O que é Bare Metal, que são servidores físicos dedicados para um cliente. O que são máquinas virtuais? Lembrando que as máquinas virtuais podem estar em hosts dedicados ou em hosts compartilhados. O que é escalonamento? Lembrando que nós temos o escalonamento vertical e horizontal. Entendemos aqui o que é o mecanismo de containers do Oracle Cloud e o que são funções. Aqui uma lista de links com material adicional que vocês podem acessar. E não esqueçam que na descrição nós temos outros links também com material valioso para que vocês possam se aprofundar no assunto. É isso. Muito obrigado.